Existe um ponto na caminhada cristã em que o silêncio de Deus deixa de ser ausência de Deus e passa agora a ser exposição. Não é porque Deus parou de agir, mas é porque ele decidiu revelar algo que estava escondido atrás das suas orações, dos seus jejuns e até da sua fidelidade religiosa com ele. A sua dependência em pessoas, olha só. E quando essa dependência envolve o dinheiro que as pessoas te sustentam, até o seu sustento, a sua provisão, a sua segurança material, ela se torna ainda mais perigosa, porque passa desapercebida, disfarçada de necessidade, de responsabilidade ou até de realismo, né? Viver a realidade. Mas no mundo espiritual, dependência financeira de pessoas é uma forma mais sutil de idolatria. Você idolatra mais as pessoas do que Deus, quando depende mais de pessoas do que de Deus. E muita gente acredita que maturidade espiritual é saber orar bonito, jejuar com frequência, conhecer versículos decorados. Mas a Bíblia revela que maturidade espiritual é aprender a depender exclusivamente de Deus, inclusive e principalmente nas áreas financeiras. Jesus deixou isso muito claro quando disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou se amará o outro. E ele não citou nem prostituição, nem violência, nem pecado escandaloso. Ele citou o amor ao dinheiro, porque o dinheiro é o campo onde o coração humano mais rapidamente transfere a sua confiança. Quando você depende financeiramente de outras pessoas, seja dos seus pais, seja do seu cônjuge, seja dos seus patrões, seja da sua igreja, dos seus líderes, ou até de favores constantes dos outros, algo acontece dentro de você. A sua obediência começa a ser negociável. Não vou obedecer a Deus, vou obedecer a essa pessoa. Não vou obedecer a Deus, vou obedecer a essa religião. Não vou obedecer a Deus, vou obedecer os religiosos da terra. Você passa a medir suas palavras, as suas decisões, posicionamentos espirituais com base em quem te sustenta. E é exatamente nesse momento que a sua fé já não é mais livre no Senhor. Ela está sendo condicionada. Você não pergunta mais para o Senhor, você pergunta para essas pessoas. E o que Deus quer que eu faça, mas você pergunta o que posso fazer sem perder essa ajuda dessas pessoas, dessa entidade religiosa. E é por isso que Deus muitas vezes entra em silêncio quando Deus percebe que você está emocional e financeiramente amarrado a essas pessoas. Isso não é castigo, é tratamento divino. Deus não divide a fonte da sua segurança com ninguém. Enquanto sua provisão estiver emocionalmente ligado a alguém, sua maturidade espiritual ficará estagnada. Você pode até crescer em conhecimento, mas não em autoridade espiritual. Porque a autoridade espiritual só nasce onde existe dependência total do Senhor. E observe bem como isso aparece na sua prática. Pessoas financeiramente dependentes têm dificuldades em dizer não. Permanecem em ambientes tóxicos, aceitam ser humilhadas, se submetem a manipulações espirituais e emocionais, tudo em nome da sobrevivência. E com o tempo começam a chamar isso de humildade, né? Humildade entre aspas, quando na verdade é apenas medo, timidez. Mas humildade bíblica não é submissão a homens, aos sistemas humanos. Humildade bíblica é submissão total a Deus.
E Deus nunca pede que você sacrifique a sua consciência para garantir o seu sustento. A Bíblia está repleta de exemplos, de Gênesis a Apocalipse, de pessoas que precisaram ser arrancadas de dependências humanas para amadurecer espiritualmente. Elias, por exemplo, foi sustentado até por corvos no ribeiro de Querite. Aquilo que não era apenas um milagre financeiro, era um treinamento espiritual para Elias. Deus estava ensinando Elias que a provisão não viria de um sistema previsível, nem de pessoas, mas de uma fonte sobrenatural. Quando o ribeiro secou, Elias não entrou em desespero, mas porque ele já havia aprendido até esse ponto a depender 100% de Deus e não da fonte anterior. Quem é dependente de pessoas entra em crises quando a fonte muda. Quem é dependente de Deus entende que a fonte nunca foram as pessoas, sempre foi o Senhor. O problema é que muitos querem um milagre financeiro, mas não querem o processo que mata a dependência humana. Querem portas abertas, mas não querem fechar vínculos de manipulação. Querem prosperar, mas continuam emocionalmente presos a aprovações de quem paga as suas contas. E Deus não constrói maturidade espiritual em alguém que ainda precisa ser sustentado por pessoas para obedecer. Esse silêncio de Deus nesse contexto é pedagógico. Ele não responde a certas orações, porque se ele respondesse, ele reforçaria a sua dependência emocional errada. Imagine Deus abençoando financeiramente alguém que continua atribuindo a sua segurança a um homem, uma mulher ou até uma instituição. Essas bênçãos se tornariam um ídolo disfarçado, porque Deus trava, segura, limita, não porque ele é cruel, mas porque ele é pai. E um pai saudável não fortalece vícios emocionais nos seus filhos. Existe também a dependência financeira espiritualizada, aquela que se esconde atrás de frases como Deus usa pessoas. Sim, Deus usa pessoas, mas Ele nunca permite que pessoas ocupem o lugar de Deus. E quando você começa a temer perder uma pessoa mais do que teme desobedecer a Deus, algo já saiu do lugar. Quando você não consegue tomar uma decisão bíblica, porque isso pode afetar a sua renda, o seu coração, já fez uma troca silenciosa de senhorio na sua vida. A maturidade espiritual exige transição. E toda transição financeira com Deus envolve desconforto, envolve sair de zonas de segurança humana para entrar em territórios de fé real. Por isso, tantos desistem no meio do caminho. Não é porque Deus falhou, mas porque a dependência em pessoas falou mais alto. É mais fácil continuar sustentado por alguém do que aprender a confiar em Deus como seu único e suficiente provedor. Mas o preço dessa escolha é alto. É estagnação espiritual, é frustrações com o Senhor Deus, é ressentimentos até da própria fé e uma fé sempre infantil, uma fé de criança. Quem ainda depende financeiramente de pessoas também tende a desenvolver uma espiritualidade de sobrevivência e não de propósitos. Ora para pagar contas, não para cumprir chamados. Jejua para resolver urgências e não para alinhar o próprio coração. Vive apagando incêndios, nunca construindo o seu próprio legado. E Deus não chamou ninguém para viver assim, dessa maneira. Ele chamou para viver pela fé. Fé, biblicamente, não é crença abstrata.
é confiança, é prática, inclusive no sustento diário. E o apóstolo Paulo, ele tocou nesse ponto quando disse que aprendeu a estar contente, tanto na abundância quanto na escassez. Isso é maturidade espiritual. Não é depender do tempo, nem do muito, nem do pouco, nem de pessoas, nem de circunstâncias. É depender exclusivamente de Deus. Paulo dizia isso como discurso motivacional. Não era um discurso motivacional quando Paulo dizia isso, mas era como alguém que já havia passado por todos esses processos de desapego humano, desapego financeiro humano. Quando você rompe com as dependências em pessoas, algo poderosíssimo acontece. A sua voz espiritual muda, a sua postura muda. As suas decisões deixam de ser reativas e passam a ser obedientes. Você já não aceita qualquer proposta só porque paga bem. Já não se submete a qualquer ambiente só porque garante sustento. Você começa a viver de provisão, não de medo. E isso assusta muita gente ao seu redor. Porque pessoas dependentes são previsíveis, mas pessoas livres em Deus são perigosas para o sistema controlar. Deus está chamando muitos para esse nível de maturidade, mas poucos aceitam esse chamado, porque isso envolve perdas temporárias, envolve silêncios, envolve caminhar sem garantias humanas. Mas é nesse lugar que o céu se manifesta, não antes. Enquanto você estiver segurando a mão de alguém como fonte, Deus ficará em silêncio na sua vida. Não é rejeição, mas é zelo do Senhor. Porque Ele sabe que se você aprender a depender dEle unicamente, ninguém mais poderá controlar você financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. E talvez você esteja hoje vivendo exatamente esse silêncio de Deus, agora mesmo. E as portas não se abrem, as respostas não vêm, os recursos parecem estar travados, mas lá no fundo, Deus está perguntando algo simples para você, porém muito profundo. Se essa pessoa sair da sua vida hoje, a sua fé continua de pé? Se a resposta for não, então o silêncio não é o problema, mas a dependência humana é. Maturidade espiritual começa quando você deixa Deus agir em sua vida e deixa as pessoas de lado. E Deus passa a ser a sua única e exclusiva fonte, inclusive do sustento diário, inclusive do seu amanhã, inclusive da sua segurança financeira. E enquanto isso não acontecer, o céu está observando, mas não se movendo. Porque Deus não negocia o lugar que é somente dele para ocupar na sua vida e no seu coração. Agradeço a todos os inscritos, aos likes, aos comentários e assim vamos prosseguindo. Quem quiser o PDF sobre o que fazer no silêncio de Deus, claro que eu estou sempre falando nos vídeos, mas ali temos um manual completo de tanta coisa que pode ser feito para romper o silêncio e fazer Deus falar novamente. O que está travando o seu contato com o Senhor? Então, sigamos firmes, fique com essa palavra, com essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém.